Olá pessoal, o meu nome é Anderson Vigande Monteiro, sou contador especializado na atividade médica e estou tomando a iniciativa de estar contando para vocês o relato da minha vida, para que com essa atitude, de alguma certa forma, possa estar também fazendo alguma diferença. O meu objetivo é esse, que o meu relato de vida possa estar somando de alguma maneira na sua vida, porque o que acontece às vezes? Às vezes o que é óbvio, ele precisa ser dito, porque a partir do momento que você diz, você de uma certa maneira você está agregando isso na vida de alguém. Então, com esse pensamento, que é a minha opinião, eu tomo essa atitude hoje, estou abrindo meu canal, eu e meus negócios, sou contador e também estarei passando para vocês diversos outros negócios, seja no agro, seja na construção civil, seja restaurante, tá ok? Então, assim, com essa atitude, o meu objetivo principal é esse, contar um pouco da minha vida e que, de uma certa maneira, isso acabe somando na sua. Terá o meu contato, terá tudo com esse intuito, pegar na sua mão e fazer com que o que eu fiz, que deu certo, poder somar isso na sua vida e te entregar resultado. Então, vamos lá. Iniciei o meu trabalho aos 10 anos de idade, colocar 9, 10 anos de idade. Tinha um empresário na minha cidade que ele tinha uma loja, de artigo de festa, copo descartável, sacola e tal. Então sempre a gente jogava bola na rua, daquela época que a gente pegava o paralelepípedo, que era a trave, né? Jogava aquela molecada toda descalço e tal, em 10 minutos ou 2 gols. Então ele sempre chegava com um fusquinha dele, com alguma coisa, com a van na época. Então ele chegava e acabava que aquela molecada ali às vezes parava um pouco e ajudava ele a descarregar ali a van, que era um depósito de copo descartável e tudo mais. Aí num belo dia ele pegou e me chamou para estar fazendo o trabalho na loja dele em frente da rodoviária da minha cidade. Hoje eu moro em Itaperuna, interior do estado do Rio, interior aqui divisa com o Espírito Santo e Minas. Então eu tinha ali 10 anos de idade e estudava na parte da manhã e em casa almoçava, montava na minha bicicletinha e partia para lá para a loja. Te confesso que ele já chegou até pegar eu diversas vezes dormindo lá na loja. Moleque novo, cansado, já começou a sair daquela rotina, às vezes, de chegar em casa, dormir e tal. Só que é um cara, um abraço para você, Antônio Celso, que me ensinou bastante coisa na minha vida. Então, ali eu tive a experiência de venda, de balcão. Ficava no balcão, sendo que até antes disso, um pouco de entrar na loja, eu já despertava interesse por dinheiro, por venda e tal. O que eu cheguei a fazer? Pedi minha mãe e o pai para comprar linhas. Pegava uma ripa assim, colocava alguns pregos de um lado, de outro e começava a fabricar pulseiras de pulso ou tornozeleira. Daquilo dali eu fabricava elas e vendia tudo lá na escola. Pegava aquele dinheirinho, com aquele dinheiro ia para o meu recreio. Não que tivesse necessidade de vender para ter a minha merenda e tal. Não estou aqui falando isso e falando de vitimismo, não é isso. Eu estou falando para vocês da visão que eu tive ainda muito garoto. Então, assim, me pega a pensar hoje. Hoje eu tenho 20 anos de casado, sou pai de dois, Arthur e Heitor. Arthur com 18 anos, Heitor com 12 anos de idade. Então eu sinto que falta um pouco nos pais dar uma trabalhada nessa parte de orientação financeira, porque meio que a gente começa a perceber que aquele cara que ganhou dinheiro, a sociedade de uma certa forma ele não vê ele com bons olhos, meio que dá uma excluída nele e fala assim, ah cara, esse cara só pensa em dinheiro, só pensa nisso e tal. Então meio que dá uma afastada nisso, mas um pouco mais para frente a gente vem entrar nessa abordagem aí, que é uma coisa que veio acontecer na minha vida, acredito, em junho do ano passado, que foi outra virada chave na minha vida, num outro empreendimento que eu cheguei a fazer e deu uma sacudida legal no meu estilo de vida.
Então, assim, eu acho que falta os pais pegar e incentivar ainda mais. Por quê, gente? A habilidade de venda, de empreender, isso é uma habilidade que ela tem que ser capacitada, tem que ser treinada. Então, às vezes, hoje, com a facilidade do YouTube mesmo, você passa a perceber que o YouTube é a televisão moderna. Então é onde que você, ao invés de estar vendo outros documentos, é claro que você usa o YouTube hoje para várias músicas, você fica ouvindo, mas ali dentro tem muito conteúdo onde que sirva de exemplo e você pega aquele ganchozinho e aplica dentro da sua atividade, seja ela qual for, seja ela qual for. Eu costumo dizer o seguinte, não existe uma boa roda de conversa no ambiente certo onde que você não consiga pegar um aprendizado desse e aplicar no seu segmento. É como se fosse naquele belo domingo na igreja, seja uma igreja evangélica, independente da sua religião, a católica, e o pastor, a pessoa sai dali e fala assim, cara, o pastor fez a pregação, parece que bateu igual um míssil dentro do meu peito e tal. Então aquilo que foi dito, você consegue pegar aquilo ali e aplicar no seu dia a dia. Então isso é tudo. Às vezes você pode estar em um barzinho, tomando uma cerveja na igreja e tal. O que é dito ali, você consegue pegar esse gancho, esse insight e aplicar isso na sua vida financeira, espiritual, familiar. Tá ok? Então, assim, é uma dica que funciona muito isso junto comigo. Às vezes não faz sentido naquele momento, mas um pouco mais para frente você vai ver, cara, aquele cara falou aquilo aquela vez, isso se identifica com isso que eu estou vivendo aqui hoje. Então, assim, diante disso, partiu desde garoto a minha vontade de querer, de ir atrás de algo mais, de dinheiro e tal. Então, com isso, comecei lá com as minhas pulseiras, depois fui para essa loja e me recordo até mesmo que dentro dessa loja teve uma passagem que me marcou muito, que foi o seguinte, eu fiz uma venda para um cliente e esse cliente, na ocasião, ele fez o pagamento e foi embora e o proprietário dessa loja, que é o Antônio Celso, um amigaço meu, essa loja ainda existe na minha cidade, então, assim, ele não me corrigiu, eu fiz o cálculo errado, realizei a venda, logo após a saída do cliente, ele me chamou no canto e falou assim, você errou nisso e nisso aqui, ó, esse cálculo você não fez da maneira certa. Então ali ele me orientou e com isso sou muito grato a ele, uma pequena dica ali na minha vida e a paciência, embora tenha dado um prejuízo ele, também não quis descontar do meu salário, graças a Deus. Então, dali eu falei assim, nossa, vai descontar, vou ficar sem pagamento. Em momento nenhum teve isso. Então, assim, eu digo que iniciou muito novo, com os 10 anos de idade, na minha infância poderia fazer isso. Hoje fica um pouco mais engessado. Hoje a gente vê isso muito o dia a dia hoje. Que não pode fazer isso com o seu filho, que você está explorando e tal. Mas eu acho que isso, de uma certa maneira, você cria ser humano mais forte para a vida dura que é aqui fora. Então, seja até mesmo na faculdade, na escola e tal, ali, a cada momento que passa desses ambientes, é o local para se preparar para no jogo da vida aqui fora, aonde que está valendo na hora que o juiz olha para o relógio e sopra o apito, que é onde que a gente vai ver aquela diferença, a dificuldade cria homens fortes. Então, assim, eu iniciei lá dessa forma, essa loja, logo em seguida, essa loja eu saí dela e tive a oportunidade de ir trabalhar em uma loja de manutenção de piscina. Então, dali eu só não ficava no balcão, como também fazia manutenção em todas as piscinas da casa de empresário, de médicos aqui na minha cidade, onde que eu tive a oportunidade de aprender sobre pH de água, borda de piscina, trocar areia de filtro, decantar, aspirar, sulfato de alumínio, barrilha e tal. Hoje eu não sei mais, tá? Hoje eu não sei, mas já fiz muito e recebia uma grana boa. Então, assim, não só a venda no balcão de uma forma direta, como também a manutenção de todas essas piscinas. Então, assim, o que eu fazia ali com meus 12 anos de idade? Eu pegava, tinha uma bicicleta. Com essa bicicleta, a gente rodava todas essas casas de empresário, de médico aqui, que tinha o contrato fixo para estar fazendo a manutenção de todas elas ali.
pH da água e tudo mais. Então, assim, pH, aspirar, decantar. Então, fiquei ali um certo ponto até essa loja falir. Na ocasião, ela faliu, o proprietário me ofereceu pegar todas as notas que tinha em aberto de crédito e me pagar uma comissão sobre o valor recebido. Não tinha outra opção, montei na bicicleta e parti dentro. Missão dada é missão cumprida. Então, dali comecei a receber, mas só que eu já não estava tão satisfeito, que eu já tinha perdido a venda e ficar só sobre a remuneração desses recebimentos e iria cair o meu orçamento. Falei, gente, eu preciso dar uma mexida nisso aí. Só que te confesso que naquela hora, assim, naquela época eu ficava assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Isso sempre me incomodou muito, o que eu vou fazer? Até que um dia o meu irmão me chama, liga para mim. Na ocasião, o meu irmão mais velho era funcionário do Hospital São José da Avaí, me liga e fala assim, Anderson, tem uma vaga na farmácia daqui do hospital. Te interessa? Que eu vou agora. Só que eu era muito novo, já tinha se passado uns tempos aí entre fazer a cobrança da loja e o período que eu fiquei ali sem fazer nada, eu devia ter ali o que, uns 15 anos de idade, aproximadamente aí, ou até um pouco mais. Vou botar 17 anos de idade. Em 1997, meu irmão me liga, que eu já tinha saído ali, entrei na loja aos 12 anos, devo ter ficado ali 2 anos e meio, 14, 15 anos, fiquei um tempo fora, fiz a cobrança dessa loja algo em torno de 6 meses, bastante coisa ficou sem receber mesmo, porque a loja já tinha encerrado as suas atividades, então ficava mais difícil ainda fazer o recebimento. Então fiquei um período ali, acredito, em torno de um ano, de um ano e pouco ali, somente estudando e fazendo curso técnico no Senac, aqui em Itaperuna. Então, meu irmão me liga e faz o convite para estar sendo mirim do Hospital São José da Avaí. O que é a Guarda Mirim? A Guarda Mirim é como é que eu vou chamar, um projeto social onde dá oportunidades aos jovens, os jovens aprendizes, de estar prestando serviço ali. O que acontecia? O hospital e a prefeitura era quem remunerava mais e dava a oportunidade de estar trabalhando o expediente inteiro e não somente meio expediente. Então o que eu fiz? Passei a estudar à noite, parei de estudar na parte da manhã, passei a estudar à noite e trabalhar o dia inteiro. Com isso, a remuneração, o que era? Era algo em torno de um salário mínimo e meio. Um salário mínimo que o hospital fazia o pagamento e meio salário mínimo pela Guarda Mirim. No meio salário mínimo, a Guarda Mirim fazia um desconto que era sobre o uniforme. Então é uma época que pegava muito, porque nós todos adolescentes ali, com 16, 17 anos, a gente tinha uma certa vergonha. Por quê? Era um uniforme marronzinho, com nome escrito assim de guerra, e a gente tinha necessidade, a gente só recebia nossa remuneração desde que se a gente fosse para o pavilhão da cidade, no centro da cidade, ficar em forma, fazer juramento, cantar hino nacional, fazer flexão e tudo mais. Porque eram dois militares na época que eram os presidentes da Guarda Mirim. Com isso aí, consideravelmente, se pegássemos esse valor de um salário mínimo e meio, trazendo para hoje, daria algo em torno de 2.100 e poucos reais. Era um salário considerável, né? Considerável. O que eu fazia dentro da farmácia? Dentro da farmácia, o hospital, por sua vez, ele tinha 380 leitos. 380 leitos. Ali a minha função era o quê? Digitar toda a saída de medicação por nome do paciente. Então, o que eu fazia? Chegava de manhã cedo, dava entrada em todas as notas fiscais de compra, tudo que o hospital fez de compra, entrava com nota fiscal, entrava e dava saída por nome de paciente e por setor. O que a Maria, que estava internada lá na enfermaria, no coletivo, então você sabia, 2 AS, 3 Sustrate, 4 liquemina subcutânea, 4 seringa de 10, 4 agulhas de 25 por 7 e tal. Então, isso tudo está na minha cabeça até hoje, mas eu me recordo eu tenho ótimas recordações disso aí. Foi onde que pegou e me ensinou muito, muito, muito. Uma paixão que eu tenho pelo São José da Avaí, por onde foi um divisor de águas na minha vida
um profissional, entendeu? Então ali eu pude aprender muito, até mesmo com muitos amigos de diversos outros setores. Passei pela farmácia, pelo faturamento, laboratório, portaria, CPD, a parte de informática. Então ali foi onde eu aprendi muito. E nessa ocasião ali também eu já comecei, eu iniciei na faculdade em 1997. Então iniciei na faculdade em 1997, formei em 2002. Na época eu peguei o último ano de Ciências Contábeis com 5 anos. Quando eu saí, a turma ainda chegou a formar a minha com 5 e outra com 4 anos. Então ali eu sempre, quando eu comecei ali já fazer no meado da faculdade, eu solicitei uma transferência da farmácia para ir para a parte de custo. Então toda essa parte de custo do Hospital São José do Avaí, eu já fazia junto com o apoio de uma consultoria externa, que o cara chegava e ensinava a gente o quê? Onde você vai fazer esse levantamento, esse. O que eu entregava para ele? Por quanto que saía um hemograma completo? O que gastava? Gastava uma agulha, tantos minutos do funcionário, uma bolinha de algodão, que vinha um pacote de algodão em bola, tantos centímetros de esparadrapo e tal, não sei o quê, agulha de insulina e tal. Então todo esse serviço, raio-x de tórax, o que gastava? Gastava um filme, que era tudo da Kodak antigamente. Hoje eu acredito que nem tenha mais, hoje seja tudo digital. Então eu fazia ficha técnica de todos os procedimentos dentro desse hospital. Então sempre voltado para essa parte de consultoria. Então ali chegou uma certa situação que com esse salário que eu tinha, de 2.000 e poucos reais, eu comecei a viajar em excursões daqui da cidade para ir a 25 de março, na Rua Tereza, em Nova Friburgo, e me despertou interesse, como eu sempre tive, em vendas, porque na minha opinião, vendas, se você quer escalonar alguma coisa, não tem como você não ter a habilidade de vendas. Eu acho que vendas é primordial. Vendas e liberdade, eu acho que é o que te impulsiona muito rápido. E são habilidades que você tem que investir conhecimento, dedicação e muito treinamento. A gente já não nasce pronto. Até mesmo eu aqui, o meu primeiro vídeo que eu estou fazendo hoje, não está sendo nada fácil. Então, assim, ficar falando, por mais que não tenha ninguém atrás dessa câmera, depois com essa dificuldade eu até pude perceber que as pessoas, parece que já tem até um estudo disso, onde que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que até mesmo de morrer. Então se a gente parar para pensar, mas de onde vem esse medo? Esse medo é o simples fato de ser julgado ou não. Então às vezes quem possa estar fazendo esse julgamento, fulano de tal deu uma gaguejada, fulano de tal estava nervoso e tal. Só que esse, às vezes, o que vai te julgar, às vezes ele não tem a coragem de estar sentado aqui. Então, assim, o que eu digo? Para vencer barreiras, se desafie. Se você não tem desafio, você está na zona de conforto. Eu nunca conheci essa zona de conforto, porque eu sempre tive me cobrando o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que a gente mergulha de cabeça em desafios, é para a gente almejar algo muito melhor. Então, a gente tem que se sentir incomodado o tempo todo. É o que eu carrego na minha vida, não sei se está certo, mas tem dado certo na minha vida. E, às vezes, se fizer algum sentido, pega e guarda, que pode ser um pouco mais lá para frente e possa utilizar isso aí. Então, com isso daí, o que veio? Eu comecei a pegar essa remuneração minha, que era considerável, e comecei a viajar. Ia nessas excursões, 25 de março, eu estou falando, gente, de muamba mesmo. Muamba, camisa falsificada e tal. Só que com piscar de olhos, eu cheguei a ter 40 sacoleiras em todas as cidades vizinhas. Itaperuna, nós estamos aqui, divisa com o Espírito Santo, quase, e divisa com Minas. Eu não vou falar divisa porque a gente tem que andar 40, 50 quilômetros para Minas e 30 e poucos para o Espírito Santo. Então, assim, eu com um piscar de olhos eu tinha sacoleiras, não só em Itaperuna, como também nas cidades circunvizinhas aqui todas, com um ótimo volume de vendas. Então eu tinha ali meus 17, 18 anos, eu logo de cara fiz um consórciozinho de uma CG Titan, me recordo muito bem, era R$ 2.900,
Fiquei até espantado essa semana que um funcionário meu chegou a adquirir, acho que está algo em torno de 20 e poucos mil, tomei um susto. Então, assim, eu fiz o meu primeiro consórcio, em seguida terminei de pagar, vendi a moto, dei de entrada no segundo consórcio para pegar essa carta de crédito e pegar um Fiat Uno atrelado a esse dinheiro com venda de roupa. Então, com toda essa venda de roupa ali, eu já tinha um carro para quê? Para fazer aquela manobra. Como tinha 40 e poucas sacoleiras, tinha estoque que ficava agarrado com uma sacoleira e o outro estava agarrado lá. Eu pegava essa camisa que estava agarrada aqui, trocava a sacola, tudo novinha, até a sacola era falsificada com aqueles timbres e tal, colocava a sacola nova, dobrava tudinho direitinho e entregava a nova. O que estava agarrada lá, jogava para cá. Então, meio que na cabeça delas, nossa, chegou camisa nova. Nada mais é do que o que estava agarrada lá, passava para cá. Então, um faturamento algo em torno de 400, 450 camisas mês, só camisa, fora jeans, fora lingerie e tudo mais. Dava um dinheiro bacana. Então, com esse carro, com 1998, eu já tinha um Fiat Uno. 1994, então nós estamos falando de um carro popular com 4 anos de uso, que o que me deu foi o meu salário com a visão de empreender. Não muito satisfeito, eu falei assim, vou pegar um carro velho, uma moto velha, vou trocar esse carro a troco de um terreno. Troquei esse carro a troco de um terreno. Então, quando a gente vê assim, cara, mas um menino de 18 anos, o que que ele quer? Ele quer um carro para ele. Queria. Hoje a gente, pelo que eu percebo às vezes, hoje, o jovem de hoje, às vezes ele foca mais em um aparelho, no iPhone, até mesmo do que no carro, porque é mais fácil, não quer dizer que o jovem esteja errado, é muito mais cômodo para ele, até mesmo que pagar um Uber, mas assim, eu ainda sinto que não tem a paixão que eu sou de 1980, nós que tínhamos lá atrás, onde a gente lavava o carro dos pais, lavava a moto para a gente pelo menos dar uma volta no quarteirão. Então, assim, eu vendi esse carro, comprei esse terreno e logo de início, com a venda da roupa, comecei a construir. Fiz a fundação e fiz pelo menos a garagem. Fiz a garagem, então nós vamos aí para o meado aí já, 1999 e tal. Eu já iniciei as obras, continuei com todas essas vendas de roupas. Só que quando chega em 2001, 2002... eu não sei ao certo se era, eu acredito ser algo em torno de 2001. Fiz um concurso da Petrobras, porque eu comecei a perceber que o Hospital São José do Avaí, por mais que eu tinha esse salário, com mais a roupa, eu precisava de algo mais. Eu falei, gente, eu não posso ficar aqui CLT. A minha carteira de trabalho, ela só tem essa assinatura, que é só o São José do Avaí mesmo, tem a data de admissão, a data de saída, e de lá para cá eu sempre tive os meus negócios. Então, por isso o nome do meu canal, Eu e Meus Negócios. Estamos aqui hoje dentro da minha propriedade rural, onde um pouco mais para frente estarei falando para vocês sobre a atividade do agro, que eu vejo com ótimos olhos, mas isso aí à parte.